Em países com menos população, com economias mais ajustadas e fortes, com trabalhadores que ganham até R$ 8.000 para ficar em casa quando não podem ir trabalhar e quando estão desempregados, como a economia americana, que sofreu muito, mas sofreu menos que as outras economias, perdendo para a China, que não sofreu quase nada, foi de onde veio o vírus e que de que forma ela controlou a doença, a gente bem sabe, não é? Foi na base de um regime comunista e ditatorial que mandou o cara ficar em casa, porque se ele saísse de casa ia preso ou desaparecia. Esse é o grande detalhe. Fecharam, inclusive, condomínios, mandaram gente para o hospital e não perguntaram se o cara queria ir para o hospital. Fecharam a cidade de Wuhan, que é do tamanho da cidade de São Paulo, isso é depoimento de quem mora lá, que nós ouvimos aqui no começo da pandemia. Eles lacravam a porta dos condomínios para a pessoa não voltar para a casa dela. Então, ou ficava no hospital, ou ficava na rua, ou ia para a cadeia. Era simples assim. E aí eles controlaram a pandemia e tudo isso com uma economia forte, como a economia chinesa hoje, rivalizando ainda mais com a economia americana. Mas no Brasil não é assim. No Brasil nós temos uma diferença de renda muito grande que coloca a gente como a 10ª economia do mundo. Se não tiver aí, está perto. Quebrou menos que outros países, é possível que tenha até evoluído em termos econômicos em relação à adaptação ao coronavírus. Por quê? Porque aqui é quase que impossível você cumprir medida de restrição. Ah, mas por quê? Exatamente por isso, porque a diferença de renda aqui é abissal. A diferença de renda é uma das mais injustas e canalhas do mundo. Tem poucos ricos, são 40 bilionários no meio de 210 milhões de habitantes. Dentre esses 40, tem 6 pessoas que dominam quase que o PIB inteiro nacional num país de 210 milhões de habitantes. Então, é naturalmente claro por que a população está lotando os terminais de ônibus, trem e metrô. Porque não consegue ficar em casa. Lá, eles têm o hábito, por causa das guerras mundiais principalmente, do cara falar assim, olha a bomba, vai para dentro do abrigo. O cara já está habituado a isso, vai para dentro do abrigo. O Brasil é um país muito jovem e, graças a Deus, não viveu ainda esse tipo de horror que é uma guerra mundial. Está vivendo uma guerra diferente hoje, uma guerra química. Mas o brasileiro não tem, primeiro, o hábito de cumprir ordem de ficar em casa. Ou de ir para o abrigo de bomba, mesmo porque o abrigo de bomba, nesse caso, é o hospital, e os hospitais estão literalmente lotados. Então, como é que você pode pedir para uma maioria de gente pobre? O Brasil é um país de economia rica, mas de gente pobre. É por isso que tem o ministro da Economia, o Paulo Guedes, que fica segurando o auxílio emergencial em R$ 250. Ontem, na entrevista que o presidente Bolsonaro deu a mim, ele deixou claro que teve que ter queda de braço com o Paulo Guedes em relação ao combustível, a derrubar imposto de combustível. Deixou claro isso. O Paulo Guedes ele acha que ele está administrando um país para banqueiros, que é a origem dele, é um sujeito rico. Não é assim. O brasileiro é pobre. Manter o sujeito pobre em casa sem comida, manter o sujeito pobre em casa sem trabalho, manter o sujeito em casa, mas numa casa de 1 ou 2 cômodos, o que é que facilita para a ciência?
Se um próprio cara da ciência, o vice-presidente do Einstein, disse num áudio vazado há algum tempo atrás que ele tinha mais medo de pegar o coronavírus dentro de casa do que fora de casa, porque os filhos circulavam, a família circulava, porque ele mesmo ia ao hospital. E ele dizia que a coisa ia chegar nessa situação que chegamos hoje. Ele me confirmou que o áudio era dele, mas não quis dar entrevista porque era vice-presidente do Einstein. Logo depois, não faz muito tempo, há uma semana, o presidente do Einstein veio nesse mesmo microfone do jornal Gente, cuja nossa diretora principal participa, a Thaís, e disse a palavra catástrofe para determinar o que nós estamos vivendo hoje. Mas é mesmo a catástrofe, porque uma série de conjunções faz com que o Brasil não consiga fazer lockdown. O ideal é você parar todo mundo para o bicho não pular de um para outro. Mas como é que você vai fazer lockdown com gente morrendo de fome, com o preço abusivo dos alimentos, com o preço do gás que dispara a qualquer momento? O sujeito está economizando dinheiro para gás? Não, não é, que ele não tem dinheiro para comprar gás, então ele tenta fazer fogo com álcool. Isso é estatística. Porque o governador da Bahia, me disse aqui o Rui Costa, da Atena, vou dizer uma coisa a você, bem claro, vou deixar bem claro para você, tem muita gente queimada aqui nos hospitais porque está usando álcool ao invés de gás. Está botando fogo na comida com álcool, está cozinhando com álcool. Porque ninguém tem condição de pagar R$100 de um botijão de gás, R$120, como no Pará, um botijão de gás, em alguns lugares de São Paulo, que estão parcelando em 10, 12 vezes o preço do gás. Isso é um roubo. Isso é um roubo. Aquele presidente da Petrobras tinha que congelar as ações dele até ele sair. Então ele vai ficar aumentando o combustível toda hora. Ontem aconteceu uma coisa inédita. Para você ver como é difícil você prender esse povo em casa. Se você aumenta o preço do combustível, o que é que você vai fazer? O cara que trabalha de carro e que não lota o transporte coletivo, já superlotado, ele vai trabalhar de trem, ônibus ou metrô. Porque senão ele vai perder o emprego. Ou de bicicleta. Porque senão ele vai perder o emprego. Normalmente é o cara pegar o carrinho dele e trabalhar. Porque ele tem medo da contaminação do transporte lotado, que representa que o lockdown não está sendo cumprido, que o povo faminto tem que ir às ruas para comprar alguma coisa. A pergunta que eu faço agora é uma pergunta bem clara. Você que está em casa, tem mais medo de morrer de fome, a sua família morrer de fome, ou medo do vírus? Porque é isso. Tem gente morrendo de fome. Então você dizer que o Brasil não cumpre as regras, não cumpre com a determinação da ciência, não é que não cumpre, é que muita gente não pode cumprir. É fácil eu estar falando aqui da minha casa, em home office, como eu estou agora, e ficar metendo o pau no povão que está indo trabalhar. É mole isso, é fácil. Depois eu pego meu carro e vou trabalhar. É mole. Tem gente que pega helicóptero e toma medida de lockdown. Tem gente que só anda de helicóptero. Aí é fácil lá de cima mandar o povão ficar trancado. Agora, e quem está em casa e não tem rango, e não tem trabalho, tem conta de luz subindo, tem ameaça de despejo, tem uma série de coisas. O que é que faz essa gente? Vai procurar ganhar algum. É que nem a formiga, faltou coisa dentro do formigueiro, faltou rango dentro do formigueiro, ela sai do formigueiro para procurar a comida dela. Não é? Mas a formiga acumula. Acumular o quê? Se o salário do trabalhador é corroído pela alta do dólar,
a cada segundo, o que ele vai acumular? Vai acumular o quê? Vai acumular a dívida. Ontem eu fui num posto de combustíveis encher o tanque do carro. Porque eu posso encher o tanque do carro. Não tinha ninguém no posto, não tinha um carro. Todo mundo sabia que a gasolina ia aumentar hoje. Mas ninguém abastecendo, não tinha ninguém. Eu era o único carro ali. Por quê? Porque o povo não tem dinheiro para abastecer. Lembra quando o cara anunciava aumento da gasolina mais uma vez? Lembra? Os caras faziam fila em postos de combustível porque ainda tinha uma graninha para botar no tanque, encher o tanque e trabalhar. Principalmente meus amigos taxistas e motoristas de aplicativo que estão me ouvindo agora. Perguntar para vocês diretamente então, caminhoneiros, meus irmãos caminhoneiros, vocês conseguiram encher o tanque do carro, do caminhão? Ou não tinham grana para isso? Tinha ninguém no posto. Os frentistas revoltados com essa situação, porque eles sabem que daqui a pouco eles vão perder o emprego, porque ninguém vai mais no posto abastecer. Pra você ter uma ideia, nem ladrão tá indo roubar mais posto de combustível e a gente via que era frequente bandido fazer ações desumanas contra esses coitados desses frentistas que trabalham para ganhar uma migalha, que apanhavam, que morriam, passavam com o carro em cima. Nem ladrão tem no posto. Ladrão a gente já sabe onde tem, né? Tá cheio por aí. E vai aumentar cada vez mais. Então não é que o povo não queira cumprir o lockdown, o povo é inteligente o suficiente para saber que no ônibus, no trem, no metrô, ele vai se contaminar e contaminar alguém da família ou o próximo. O povo é inteligente, apesar de nunca ter recebido um ensino adequado, porque as classes dominantes nunca se interessaram em dar ao povo brasileiro o estudo que ele merece, para que ele permaneça inculto e continue votando nos mesmos picaretas de sempre. Isso é uma jogada velha. Uma jogada velha. Mas o povo é inteligente, tanto que já está começando, nas últimas eleições, a eliminar alguns bandidos que não saíam da classe política de jeito nenhum. Aos poucos a depuração vai chegar ao ponto certo.